Senhor, nós pedimos mais uma vez que o Teu Santo Espírito nos conduza a entendimentos profundos da Tua palavra, entendimentos sobre aquilo que precisamos entender do Teu reino e principalmente conhecer mais do nosso Senhor Jesus. Se nos dê a entender aquilo que temos como instrução para uma vida plena, graciosa, uma vida, Senhor, cheia de das tuas virtudes e que nós possamos cada dia mais ser plenos em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, dessas fortalezas e sofismas que se estabelecem sobre nós. Livra-nos, Senhor, de todas as armas de Satanás que é usada nessa geração. Livra-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda-nos e nos traz revelações profundas em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento. É isso que oramos hoje em nome de Jesus. Amém e amém. Aurim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Gente, essa palavra de hoje, eu creio ser uma palavra bem importante. Ela, para mim, é uma palavra muito significativa. São 12 versículos, quer dizer, 18 versículos. E tomara que eu consiga aí expressar. Mais uma vez eu digo, né? Em todas as nossas ministrações, eu vou sempre usando experiências que a gente já teve, coisas que nós vamos vendo, passando. Então, mais uma vez eu digo, isso não são indiretas ou não são justificativas. Eu creio, assim, o que bate no meu coração, o que eu entendo da Bíblia, é que a palavra do Senhor, ela tem muito significado e valia quando ela passa por nós, gera em nós alguma coisa, e depois nós soltamos com essência, com vida. Um texto que sempre vem na minha cabeça é o texto que o Senhor dá a João, que ele diz, olha, coma desse livro, esse livro vai ser amargo na tua boca, quer dizer, doce na tua boca, amargo no teu ventre, mas eu preciso que você profetize, ou seja, para que eu possa soltar alguma coisa, isso tem que produzir algo em mim, porque senão eu solto só conhecimento ou eu solto realmente uma palavra viva que brotou dentro de mim. Então, às vezes, né, nas palavras eu uso exemplos, eu uso coisas que aconteceram, eu uso o dia a dia por causa disso, porque eu creio que ele vai um pouco mais além, né? E todas as vezes que nós lemos a Bíblia, sempre teremos pontos diferentes aí a tratar. Então, a Bíblia é inesgotável, né? Pois bem, falado isso, feito aí as nossas considerações daquilo que estamos vendo na carta de 2 Coríntios, já falamos isso daqui ontem, falamos de novo, o apóstolo Paulo está então trazendo uma palavra diretiva, mas também a gente vê, acho que no capítulo 7, no capítulo 6, que o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, eu vi que vocês ficaram preocupados com a minha primeira carta, né? Eu disse que eu ia e eu não consegui ir, e por causa disso, alguns ficaram negociados comigo, eu não estou fugindo, né? A questão é que é, eu tive uns impedimentos, nós tratamos outras coisas, então o apóstolo Paulo está aí dando uma justificativa à igreja, até por uma correção que ele deu à igreja, e a igreja tinha ficado um pouco chateada na primeira vez, e ela tinha ficado, na verdade, bem chateada com o apóstolo, ou seja, alguns irmãos ficaram bem chateados, né? Porque foi muito grosso, ou foi muito isso, ou foi muito aquilo, ou foi desse jeito, ou foi daquele jeito, e o apóstolo Paulo falou, olha, que bom que vocês entenderam porque o que eu falei desse jeito, né? Porque que eu agi desse jeito e tal, tal. Então, a segunda carta aos Coríntios tem isso, né? E aí, o apóstolo Paulo fala da semeadura que ele estava fazendo, né? A coleta para a igreja da Judéia, e que alguns irmãos da Macedônia talvez iria com ele quando ele fosse, então, para que está tudo organizadinho, foi a palavra de ontem. E agora, o apóstolo Paulo, ele fala algo que nós da batalha espiritual usamos muito, 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 que é esse escrito aí.
de 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, em que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenho de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não limitamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nosso sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa. Não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considero tal isso, que o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos o nosso limite como que se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida no trabalho alheio e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da vossa esfera de ação, a fim de anunciar o evangelho para além da vossa fronteira, sem com isso nos gloriemos de coisas já realizadas em campos alheios. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e assim aquele a quem o Senhor louva. Gente, esse escrito aqui, ele é pancada. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. A Bíblia é Mensagem. Outra coisa, eu não sei se vocês têm reparado, mas eu tento trazer a maior parte, eu vou dizer assim, não humanista, mas a parte bem humana do apóstolo Paulo, porque eu não sei o que passa na cabeça de vocês, mas a impressão que eu tenho é que alguns irmãos parece que assim, que a Bíblia, em alguns pontos, principalmente as cartas, né, vou dizer o Novo Testamento, tirando o Apocalipse e tirando os 4 evangelhos, que é a história de Jesus, 4 evangelhos, e Apocalipse, as visões e revelações, parece que eles entravam em um transe e ia escrevendo, né? Oh, aqui e tal. E não, irmãos, é o dia a dia da igreja. É o ato da igreja. É como que. Eu creio que todo mundo, grupo de WhatsApp, meu irmão. Grupo de WhatsApp que a gente tem hoje. O pastor chega, quer corrigir a igreja inteira, né? Em 40 minutos escrevendo ali, jogando mensagem, né? Aquele negócio todo ali. É exatamente isso. Não tem nada de diferente disso. É resolvendo problema de igreja. Então, assim, e nessas resoluções de problemas, nós temos pérolas e chaves doutrinárias tremenda. Mas, de fato, em grande parte, por exemplo, que a gente pegou de 2 Coríntios, se você olhar agora com essa ótica que eu estou te mostrando, você vai ver que é só resolução de problema. Problema de igreja. Irmãos que estavam criticando, irmãos que estavam fazendo isso, irmãos que estavam passando necessidade, irmãos que estavam fazendo aquilo outro, a igreja que não estava respondendo bem, é o serviço, é o apóstolo Paulo meio que se justificando. Então, assim, a gente vai vendo essa parte que aquilo que a igreja a primeira igreja viveu é o que nós vivemos hoje sem pôr e sem tirar. A mesma coisa.
É o que nós vivemos. Os tempos passaram, as coisas avançaram, mas os problemas continuam o mesmo. O mesminho, o mesminho, o mesminho. Então eu tento passar isso para vocês, né? Tirar esse foco, parece é, espiritosférico, né? E colocar essa parte, é óbvio que bem espiritual, mas bem fundamentada do dia a dia da igreja. Então, a sabedoria de quem está edificando a igreja. E o capítulo 10 é uma lapada nesse sentido, assim, de fundamento e de posição. E eu quero destrinchar um pouco isso com você. Mas primeiro, como eu disse, vamos ler o capítulo 10, segundo a Bíblia, a mensagem, que diz assim: e agora um assunto pessoal, mas urgente. Escrevo na disposição gentil, porém firme de Cristo. Ouvi comentários ao meu respeito de que sou subserviente e fraco quando estou com vocês, mas rude e exigente quando escrevo. Por favor, não me obrigue a ser rígido quando estiver com vocês. Não pense que vou hesitar um só minuto em me opor aos que me consideram um oportunista sem princípio. Eu os farei calar a boca. O mundo é sem princípio. É uma selva lá fora. Ninguém joga limpo. Mas o cristão não vive nem age desse modo. Nunca nos comportamos assim e jamais faremos. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir essa cultura dominante e corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo o pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura da vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Vocês não conseguem ir além do óbvio, enxergar apenas as árvores, não a floresta? Se procurar um exemplo claro de alguém que está do lado de Cristo, por que me descarta tão rápido? Gente, olha que interessante isso aqui. Olha o que eu posso falar nessa versão, né? Veja só. Se procuram um exemplo claro de alguém que está do lado de Cristo, por que vocês me descartam? Tipo assim, irmão, tô aqui edificando a igreja e quando fala assim, nossa, homem de Deus, apóstolo Pedro. Pô, cara, eu tô aqui com vocês, né? Tô aqui fazendo tudo isso. E quando você é rápido assim, né? Então é bacana isso quando você vai vendo que realmente eram coisas do cotidiano natural de qualquer pastor, qualquer igreja, qualquer discípulo, qualquer coisa. A gente vive isso até hoje, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Acreditem, estou absolutamente seguro da minha posição em Cristo. Vocês podem pensar que exagero na autoridade que ele me deu, mas não estou recuando. Meu compromisso é com o propósito de edificar, não de destruir vocês. E por que essa conversa sobre eu estar amedrontando vocês com as minhas cartas? As cartas deles são poderosas, mas pessoalmente ele é fraco, só balbucia. Isso não tem o menor cabimento. O que escrevo quando estamos longe é o mesmo que afirmamos quando estamos perto. Somos exatamente a mesma pessoa, em carta ou pessoalmente. Entendam, não queremos nos comparar àqueles que se julgam superiores a nós. Não usamos tanto, além disso, com toda essa comparação, medição e competição, eles acabam perdendo o rumo. Não vamos fazer reivindicações extravagantes porque estamos presos aos limites estabelecidos por Deus. Mas não pode haver dúvida de que esses limites incluem vocês. Não estamos invadindo o território de ninguém. Afinal, já estivemos aí com vocês. Fomos os primeiros a chegar com a mensagem de Cristo, lembram? Então, como pode alguém achar que ultrapassamos os limites ao escrever para vocês ou visitá-los? Não estamos lucrando à custa do trabalho honesto dos outros, nem interferindo no ministério deles, exigindo um lugar ao sol com eles.
O que esperamos é que vocês, quando crescerem na fé, também tomem parte em nossa obra, que está em expansão. Assim, todos nós estaremos dentro dos limites de que Deus estabelece quando proclamamos a mensagem em lugar além de Corinto. Mas não temos a intenção de trabalhar em cima do que outros têm feito, nem de levar o crédito disso. Se vocês querem exigir o crédito, que crédito seja de Deus. O que vocês dizem a respeito de vocês mesmos não significa nada na obra de Deus. É o que Deus diz a respeito de vocês que faz a diferença. Então vamos agora falar que nem o legista. Irmãos, vamos por partes, né? Então vamos por partes aqui nesse texto que para mim é maravilhoso. Vamos lá. Primeiro aqui, antes do apóstolo Paulo entrar no capítulo, no verso 4, que é um fundamental, é um fundamento assim extraordinariamente uau, doutrina e fundamento. O verso 4 é a porção doutrinária. Veja só, de todo esse texto, o verso 4 ao verso 6, isso é a base assim, ó, é a base fundamento desse capítulo 10. O restante aqui, ele é exortação. Bem, então entenda aqui, pegando toda essa porção de 18 versículos, nesses 18 versículos nós temos 4, 5, 6, 3 versículos que é doutrina bíblica. O restante, exortação. O restante é argumentação. Não estou dizendo que é filosofia. Eu estou dizendo que é o apóstolo Paulo colocando as pessoas no lugar. Mas, quando a gente vai ver o verso 4, 5 e 6, é um fundamento, assim, extraordinário que a gente tem que aprender. Mas, então, vamos ver a primeira porção. A primeira porção, o apóstolo Paulo está dizendo assim, gente, que conversa é essa que está saindo na igreja? É interessante isso, né? Eu acho engraçado isso, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, chegou no ouvido dele. Concorda comigo? E ele escreveu uma carta dizendo, gente, então tá saindo conversa a meu respeito. Que conversa é essa que tá saindo no meio da igreja? Ah, o apóstolo Paulo, quando chega aqui, o bicho é um gatinho, né? Tá ali, mansinho. Agora, quando tá na carta, quer ser leãozão, quer brigar, quer ser o bonitão. Mas por que que ele não faz isso daqui quando tá presente? Quando tá presente, meu irmão, o bicho é fraco. Sabe? Um trem sem xoxo. Um negócio sem graça. Aí, quando ele tá ausente, quer ser o bonitão da paróquia. Então, era mais ou menos assim, né? Colocando na linguagem de hoje. Então, veja só. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, peraí, por que que vocês estão dizendo isso? Por que essa conversa está saindo no meio de vocês? Queridos, preste atenção. Que eu sou ausente, eu sou presente. Mas agora eu vou dizer como viajante. Muitas vezes a gente é muito mais ríspido longe do que perto. E eu te explico por quê. Exemplo, né? Hoje eu tô em uma localidade, né? E tem irmãos que a gente vê uma vez por ano. Aí, de repente, imagina que a gente às vezes vai tratar com essas pessoas por telefone. A gente acaba sendo mais enfático. Não, ó, assim, não, ó, passado, não. Aí, tipo assim, você tá aqui, você vai ficar, vamos supor, aqui tô acho que 5 dias, né? 4 dias, 5 dias. Irmão, nesses 4 dias, 5 dias, você acha que eu vou criar confusão ou ficar querendo corrigir? Não, vamos curtir, vamos, tipo assim, vamos relacionar no sentido de conversar, vamos brincar, vamos chorar junto. Vamos ficar. Não, ó, peraí, senta aqui, vem cá. Sim, 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 sim. Não, cara, isso não é legal. Né? Depois a gente corrige, se tem que corrigir alguma coisa, tem que falar. Eu não estou dizendo que é o caso, né? Graças a Deus, a gente tem visto bons frutos, né, da onde a gente tem passado, né, e os lugares que a gente tem passado tem sido maravilhoso. Mas o que eu digo assim, explicando esse texto, é mais ou menos isso. Eu posso falar, gente, eu demoro para chegar aí 1 ano, 2 anos, 5 anos, sei lá, 3 anos. Aí você acha que eu vou chegar e vou ficar dando sermão em vocês? Não. Vamos conversar, vamos falar de Cristo.
né? Vamos fazer. E aí, se eu tenho que corrigir alguma coisa, a gente faz por carta, a gente escreve, ó, irmãos, ó, isso daqui, corrige isso daqui, pega isso daqui, cuidado com isso daqui, orienta isso daqui, faz desse jeito, faz daquele jeito. Né? Porque aí é o momento que você vai fazer sozinho, você vai olhar para Deus, você vai olhar para você mesmo, você vai ajustar os seus fundamentos e você vai corrigir. Quando a gente está junto, sei lá, vamos edificar, né? Vamos edificar junto, vamos ver, tentar resolver os problemas no sentido de vamos relacionar do que ficar só corrigindo. Então, é interessante isso. E hoje, né, como dizer, como viajante, que você vai em lugares esporadicamente, isso é muito interessante. E isso é muito sábio no sentido assim, isso é muito, não é sábio, isso é muito construtivo, né? É muito construtivo. Então, por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Mas havia uma conversa no meio da igreja, o contrário. Agora, pare e pensa aqui, irmãos. Será que isso não acontece até hoje? E aí eu pergunto, quem estava falando isso? Você já parou para pensar? Agora, joga um pouquinho para a nossa realidade. Que necessidade aqui de uma pessoa falar isso do apóstolo Paulo? Qual é a necessidade? Ah, quando ele está aqui, o bicho é um banana. Agora, quando está em carta, ele quer ser o senhor da verdade? Você entende que nós estamos tratando de uma pessoa ferida? Porque assim, é uma conversa no meio da igreja e não tem sentido nenhum, nenhum, a não ser difamar o apóstolo Paulo. Você entende que são conversas que não têm nenhuma frutificação. Não tem nenhum sentido a não ser alguém que está ferido com o apóstolo Paulo e quer trazer uma má impressão no meio da igreja a respeito dele. Ou seja, é aquela velha situação daquela pessoa ferida que quer jogar todo mundo contra a pessoa e ela está ferida. Porque é uma questão, não é uma questão doutrinária. Ó, vem cá, gente. Ó, o apóstolo Paulo está vindo aí, mas você viu aqui que ele cometeu 3 erros aqui. Veja só, esse pecado, esse pecado, esse pecado. Ó, o apóstolo Paulo, olha, ele vacilou aqui, aqui, aqui. Não, é conversinha sem sentido. Aí você viu? Aí ele chega aqui, ele quer ser bonzão. Aí, quer dizer, aí chega aqui, ele é amoroso, abraça todo mundo, dá paz do Senhor, dá shalom, chama de filho. Aí quando vai longe, aí ele quer dar sermão na gente. Você entende que é o coração de um ferido? Então, irmãos, isso daqui, eu posso jogar aqui até mesmo como uma doutrina. Não é doutrina, quer dizer, como uma recomendação, como uma sabedoria. Irmãos, quando. Eu não vou dizer que quem faz, porque quem faz está ferido. Isso é outra coisa. Mas eu estou dizendo de quem está perto de quem faz. Eu chamo o seguinte: eu chamo isso de aqueles que dão volume à rebelião. Eles avolumeiam, né? Segundo o meu dicionário, eles avolumeiam uma rebelião. Por quê? Um trem que não tem sentido nenhum, não tem, como que eu posso dizer aqui, não tem edificação nenhuma, a não ser denegrir a imagem de alguém, não tem nenhum apontamento de algum erro teológico, é estritamente pessoal, e o apóstolo Paulo já estava denunciando essas pessoas que estavam se infiltrando no meio da igreja, você entendeu? Causando tumulto, causando discórdia. Então é desses que o apóstolo Paulo está dizendo, e ele está denunciando aqui. Né? Fala, olha, vamos ler aqui. Eu mesmo vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, que na verdade, quando presente, entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado pelas coisas. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, porque presente servindo daquela firmeza com que penso tratar alguns. Veja só, eu espero não precisar ser isso, porque eu preciso ver, eu creio que com firmeza eu tenho que tratar alguns irmãos que eles estão na igreja e que pensam que eu ando de um proceder mundano. Ou seja, meu irmão,
Vocês acham que eu sou mundano? É mais ou menos o apóstolo Paulo dizendo assim para as pessoas: vocês acham que eu sou mundano como vocês? Lá no final do texto, você vai ver o apóstolo Paulo. Olha, tipo assim, olha a sutil, como diz, aquele tapa com luva de veludo que a gente fala, né? Olha o que ele diz: tudo bem, vocês dizem que eu sou mundano, e vocês dizem que eu tenho que eu tô como diz, crescendo, que eu tô me sobressaindo, mas vocês pararam para pensar que vocês estão querendo fluir na onde eu edifiquei? Quem que plantou essa igreja, meu irmão? Fui eu. Quem que edificou essa igreja? Fui eu. Quem que o povo está seguindo e ouvindo a palavra de salvação é minha. Aí vocês chegam em tudo pronto e quer cantar de galo dizendo, ele está errado. Ué, vai lá, abre a tua igreja, vê se alguém te segue. Você entendeu o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Ué, vai lá ver se alguém te segue. Meu irmão, ninguém quer te seguir. Aí na onde a gente está edificando, você quer ser o edificador? É fácil surfar a onda dos outros. Cria a tua. Vamos lá? Ver se você consegue produzir onda? Isso daqui é uma verdade, mas irmãos, preste atenção. Volto a dizer, quem promove isso está ferido. E ele nunca vai ver isso. Sabe o que eu fico pasmo? É quem entra e concorda com isso. Que eu digo que é os que dão volume às rebeliões. Porque uma rebelião, ela só pode avançar quando temos volume. Imagine que Satanás se rebela sozinho. Veja, existiu no coração de um ser uma vontade insana. Nenhum ser. Mas você viu que aquilo que apareceu dentro dele, ele conseguiu arrastar terça parte de toda a criação? Esses são os que dão volume. Entendes daqui? Às vezes a maldade não nasce no nosso coração, mas nós recebemos por omissão e deixamos que essa maldade entre no nosso coração sem ter sido gerado em nós. Isso para mim é o pior. Porque quando algo é gerado em mim, eu tenho os meus motivos. Mas o pior é quando eu permito que isso entre na minha vida por tabela e eu passo a entrar dentro disso sem mesmo ter conhecimento de fatos e causas. Entendes aqui? Sem mesmo ter conhecimento de fatos. Irmãos, olha, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olhe, você está querendo causar um tumulto no meio da onde eu edifiquei. Olhe, o que você edificou? Eu estou dizendo que o apóstolo Paulo está dizendo para essa turma. O que vocês edificaram? Fala para mim. Mostra os seus frutos. Mostra quem te segue. Olha lá, mostra. Quem que está te seguindo? Agora você chega aqui, no meio de 50, 60, 100, 200 pessoas, e aí você quer ensinar? Você quer ser o mentor? É fácil quando o povo está reunido. Mas o povo não está reunido por causa de você. O povo está reunido porque eles viram em mim a autoridade de Cristo. Entendeu aqui, irmãos? Então, onde eu quero chegar com essa palavra, essa primeira palavra? O que eu quero chegar é, irmãos, quando você vê alguém trazendo esse tipo de situação, é aquilo que a própria palavra diz. Um profeta, ele não é conhecido pela profecia, ele é conhecido pelos seus frutos. Uma árvore se conhece pelos frutos. A pessoa saiu falando, não sei o que, beleza. Agora deixa eu ver o teu fruto. Vamos lá, você está falando que o fulano é isso, o ciclano é isso, o beltrano é isso. Tá, mas qual que é o teu fruto? Vamos lá. Vamos ver o que você está edificando até agora. Porque, gente, é papo de doido. Imagine você sentar para ouvir o economista é, João da Silva Cunha Figueiredo, que está dando uma aula de economia e ele mora debaixo da ponte. É papo de doido.
Você entendeu? Então tá bom, você está dizendo como eu devo pastorear. Beleza. Mostra as tuas ovelhas. Aí a gente vai ver quem vai avançar. Então, o que que eu tenho que entender? Antes de você comprar a ideia de alguém, antes de você comprar a ideia de alguém, olhe a vida daqueles que já compraram essa ideia e veja o resultado. Entendeu? Ah, a pessoa tá oferecendo algo. Beleza, deixa eu ver a tua vida aqui e deixa eu ver quem te seguiu. Ponto. Entende? Porque isso daqui é algo, é os teus frutos. Olha os frutos. Mas olha os frutos em geral. Né? Olha os frutos em geral. Isso daqui direto tem situações. Vou trazendo situações, né? Vou trazendo pontos. Então veja só, vai trazendo, vai vendo, vai olhando, vai analisando. Veja se os frutos dessa pessoa, quanto tempo essa pessoa está assim. Aí a gente vê, né, fulano falando de tal, ciclano falando de sei o quê, beltrano falando lá, e fala daqui, e fala dali, e fala, e fala, e fala. Tá, vamos lá, deixa eu ver teu fruto. Ah, porque eu não concordo com isso, não concordo, beleza, todo mundo tem direito de não concordar. Mas tá, deixa eu ver, com que você concorda e o que isso tá dando certo na sua vida? Entende? Cara, tá, tudo que eu ensinei não dá nem certo na minha vida. Então, peraí. Então, esse é o momento ainda de aprender e não de querer ensinar. Então, entenda que o ensino, ele tem que ter produzido em mim algo. E aí eu venho ensinando, colocando, expondo, trabalhando. É óbvio que na medida que a gente vai aprendendo, não é de imediato que esse ensino transforma a situação. Mas eu tenho que ver que se é um pré, eu estou ensinando algo, que 10 anos ensinando isso, e isso ainda não gerou nada em mim, então pode ser só uma filosofia. Entende? Então o apóstolo Paulo, ele está orientando, e agora entra o ponto central dessa palavra que a gente usa muito. Agora, pega aqui, verso 4, 5 e 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Aí, pegando o 7 agora, ele diz assim, observai o que está evidente. Assim, observa o que está claro. Se você se considera de Cristo, pense duas vezes. Porque se você fala que você é de Cristo, eu também sou de Cristo. Então vamos lá, vamos pensar na evidência. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me vangloriarei para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de carta. Ou seja, eu não estou aqui intimidando vocês, eu estou ensinando. Então aqui, irmãos, eu vou no primeiro ponto, fortalezas. O Senhor me dá armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. É o primeiro ponto que o apóstolo Paulo está falando. E eu quero jogar essa palavra no contexto dessa palavra. Porque a gente usa isso daqui na batalha espiritual. Mas qual é a aplicação prática dessa palavra? O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, ensinando esse fundamento bíblico? Lembrando, tratando alguns irmãos vândalos no meio da igreja, assim dizendo, tratando alguns irmãos desordeiros no meio da igreja, tratando alguns irmãos que estão causando desordem no meio da igreja. Porque essas pessoas estão inflamando o coração das outras e contaminando o coração das outras, mas são pessoas fracas e sem testemunho. São árvores vazias, são nuvens vazias e não tem nenhum tipo de fruto. É 30 anos cristão e você não vê fruto nenhum dessa pessoa. E elas querem impor e falar de algumas coisas que não tem cabimento, não é evidente isso na tua vida.
Então veja só, preste atenção aqui. Primeiro, as armas quebram fortalezas. O que é uma fortaleza? Fortaleza é uma edificação militar que esconde um exército. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Por que vocês estão agindo desse jeito? E por que vocês não creem na minha palavra? Por que vocês não conseguem receber o meu apostolado sobre a vida de vocês? Por que vocês não conseguem receber a minha palavra? Por que vocês, ao ver a minha palavra, perdão, ao ver a minha palavra, vocês não estão conseguindo fluir nela? Mas vocês estão olhando para mim e, sei lá, fazendo alguma coisa, andando em algum, tipo assim, dando margem, como que eu posso dizer aqui, dando asas às suas imaginações perversas. Por que vocês estão fazendo isso? Por causa do seguinte, porque vocês são cheios de fortalezas. Vocês são cheios de fortalezas. Existem fortalezas no coração de vocês. Existem pensamentos. Agora vamos lá. Uma fortaleza é uma construção militar aonde esconde exércitos para proteger uma terra. Entenda aqui. Onde se colocam fortalezas? Ou o que a gente pode chamar de fortes. Alguém já viu algum forte? Forte Príncipe da Beira, forte, vamos lá, tem vários fortes no Brasil, né? Você já parou para pensar aonde fica um forte ou uma fortaleza? Forte ou fortaleza fica sempre em lugares estratégicos, aonde é um lugar visível, ou seja, um lugar alto ou um lugar bem destacado, um lugar aonde é linha de transição, ou seja, não se coloca uma fortaleza aonde não corre risco de invasão. Toda fortaleza ela é sempre colocada em limites limites de terra, ou seja, coloca-se uma fortaleza perto de uma travessia de um rio, dentro de um limite de fronteira, ou seja, em lugares aonde houver uma guerra, houver uma tentativa de assalto no sentido de tomada de terra, e essas fortalezas elas vão abrigar exércitos para que o inimigo, ou seja, aqueles que vêm tomar a terra, não consiga avançar, ou seja, é um lugar de proteção para fazer guerra. Isso é uma fortaleza. Então preste atenção aqui. Vamos pegar a palavra, por exemplo, a palavra original aqui. A palavra que foi usada no grego é a palavra que dá um sentido de fortificar ou manter fora de perigo. Então entenda aqui, é algo que me mantém fora de perigo. Ou seja, um lugar seguro, qualquer coisa em que alguém confia, argumentos ou raciocínio pelo qual um disputador esforça para fortificar a sua opinião e defendê-la contra o seu oponente. Então, o que nós estamos dizendo aqui que seria uma fortaleza na nossa vida? Veja só, o que é uma fortaleza? Toda vez eu estou colocando agora como um edificador. Irmão, você já parou para pensar que eu, como edificador, eu, como pastor, eu sempre estou tentando ganhar terreno no teu coração? Já parou para pensar nisso? Eu, como um mentor, eu sempre estou tentando ganhar terreno. O que é isso? Eu estou vindo com a palavra. E eu estou edificando aqui um ensino. E, na verdade, na alma de vocês tem outro ensino. Então eu estou aqui, eu estou batendo aqui. Ou seja, eu estou avançando e automaticamente eu estou ganhando terreno. E nesses terrenos, em muitos lugares, vão ter, como que eu posso dizer aqui? Vão ter inimigos. Que inimigos? Vai ter traumas, vai ter feridas, vai ter demônios, vai ter hábitos errados, vai ter, ou seja,
Aonde não tem isso, o terreno já está livre. Porque eu estou vindo com a palavra de Deus aqui. Estou vindo. Ou poderia vir com qualquer outra palavra, vamos dizer, eu como um mentor e vocês como espectadores, vocês estão com o coração como uma terra e eu estou aqui tentando fundamentar, ou seja, eu estou ganhando terreno. Agora vamos dizer do modo que a gente está fazendo, o modo da palavra. Então eu estou vindo com a palavra e eu estou aqui assaltando esse coração, tomando território, né? No bom sentido, eu estou tomando território. Ou seja, eu estou fundamentando, estou fundamentando, estou fundamentando, estou fundamentando, estou fundamentando. Mas quando eu chego num lugar e é um lugar que o inimigo não quer perder, o que vai acontecer aqui? Eles montaram a fortaleza. Então, quando eu tentar pegar aqui, esses inimigos vão reagir. O que que seria isso? A pessoa fica revoltada. E ela nem sabe por que ficou revoltada. Ela ficou revoltada. Revoltadíssima. E aí ela começa. Me feriu, me feriu. Não, essa pessoa já estava ferida. Não fui eu que feri. De hipótese nenhuma. Nunca feri. Não, não foi. Eu só vim com a palavra. Eu só expus uma verdade. Mas essa verdade era um campo dominado. Esse é o problema. Essa mentira que essa pessoa está vivendo é um campo dominado, gente. É um campo dominado por demônios, é um campo dominado por feridas, é um campo dominado por engano. E eu vim com uma outra palavra. Então eu vim como um exército que estou agora fazendo o quê? Chegando no lugar que é o lugar de confronto. E aqui é o problema. Porque quando eu chego no lugar que é um lugar de confronto, começa a guerra. Então, a pessoa, ela pode fazer o quê? Ela pode se render e quando ela quebra esse pensamento, ela faz o quê? Ela, desmonta e a gente junto avança, mas ela pode fortificar essa fortaleza e se ela fortificar esse pensamento vai ocultar todos os demônios ou o engano que está fazendo com que esse terreno não seja dominado. E aí essa pessoa começa a fazer o quê? Voltar a ganhar terreno de novo. O que que é isso? Ela vai confrontar essa pessoa que está trazendo essa palavra de avanço. Então veja só, não sei se ficou claro ou redundante aqui ou ficou muito prolixo, mas entenda. Quando você vai trazendo a palavra e coloca num ponto onde está habitado, ali vai ter uma fortaleza. Por quê? Porque se aquele lugar está habitado por engano ou por demônios, é porque está escondido. Porque é óbvio que nenhum cristão quer ter um engano e um demônio na cabeça dele. Ninguém que é em sã consciência e diga, eu sou cristão, diz, não, irmão, porque eu gosto de andar no engano e eu amo ser endemoniado. Ninguém vai falar isso, é óbvio, né? Mas a fortaleza, ela vai fazer o quê? A fortaleza, ela vai trabalhar um ponto principal. É uma estrutura fortificada que, de fato, ela se passa por verdade, mas ela oculta o engano. Entendeu? Então, entenda o seguinte, irmãos. Toda vez que a gente está indo com a verdade e a pessoa, ela simplesmente, eu uso esse termo, se endemonia, ela se revolta, ela se ira e ela se torna o inimigo, é porque você chegou num ponto que aquela área da vida dela, ela está debaixo de um ataque. E ela não quis, de hipótese nenhuma, derrubar o pensamento. Então ela continuou fortificada. Então eu preciso derrubar esse argumento dessa pessoa, eu preciso derrubar esse argumento para expor e a gente ganhar terreno. Ou seja, é o que nós chamamos de cura da alma. Então toda cura só acontece quando a fortaleza, exatamente, a fortaleza começa a ser destruída. O pensamento agrupado que rege esse lugar. Então veja só, existem algumas coisas que eu sempre falo. Aí tem uma palavra para mim que é uma palavra central. É a palavra chamada paternidade.
Por quê, irmãos? A palavra pai sempre vai ser a palavra mais icônica e mais forte na vida de um ser humano. É a palavra pai. Todo mundo tem os seus, é, é, os seus afetos e os seus traumas com a figura de um pai. Todas. Não, escreve isso daqui. Todas têm um problema. Seja uma lembrança boa, uma saudade, uma expectativa, um trauma, uma ferida, mas o pai nunca foi alguém nulo na vida de uma pessoa. Mesmo que essa pessoa não teve pai, o pai nunca foi nulo. Ou fez a diferença para ruim, ou marcou com a presença, ou marcou com a ausência, ou foi uma pessoa boa. Mas o pai nunca será uma pessoa nula na vida de um ser humano. Mesmo que ele não exista, ele não é nulo. Entendeu aqui? É uma figura central. E, de fato, as fortalezas, elas começam aqui, nessa palavra, ou nessa figura paternal. Então, uma das coisas, por exemplo, como que eu sei que uma fortaleza já está erguida na vida de alguém? Ela vai usar a palavra bater. Você viu como que o fulano bate? Nossa, apanhei. Nossa, toda vez a gente apanha. É óbvio que as pessoas falam assim, apanhar no bom sentido, rapaz, hoje a palavra me bateu. Né? Ou seja, a palavra hoje. Mas toda vez que as pessoas falam muito que apanhou, o fulano bate muito. O fulano, nossa, ele bateu. E, muito bateu é porque essa pessoa ela foi muito. Assim, ela tem uma ferida muito enorme com a figura paternal. Então foi um pai que sempre trouxe muita disciplina. Aí a gente vai ver muitas questões que às vezes a pessoa era muito rebelde e precisou de muita disciplina, ou realmente o pai teve muito excesso. E aí depois todo mundo que entra, ou seja, todo mundo que vem depois dessa figura paternal, vai ser alguém que para ela está sempre batendo. E aí você pergunta para a pessoa, tá, mas em que ele te bateu? Você deixou de cantar no louvor? Ele te deu 3 socos? Ele, a hora que você chegou na porta da igreja, ele veio correndo e te deu uma voadeira? A hora que você falou assim, pastor, ele tirou a cinta e te deu 4 cintadas? Não, ele disse, por que você não veio no culto hoje? Irmão, compromisso. Rapaz, me bateu. A hora que ele me viu, ele me bateu. Porque ele falou que você tinha que ter compromisso, ele te bateu? Você entendeu? A figura aqui da fortaleza. Por que ele te bateu? Eu não estou entendendo. Né? Ele te deu 4 socos, 5 voadeiras. Ele. Não, ele me disciplinou. Ele disse que não tá legal o que eu fiz. Agora vamos lá. Vamos para essa questão aqui. Olha o que Caim fez com Deus. 2. Olha que esse povo está falando do apóstolo Paulo. Entenda aqui. Olha que esse povo está falando do apóstolo Paulo. Uai, vamos trocar para essa linguagem. Quando ele escreve por carta, ele fica batendo na gente. Agora, quando ele vem aqui, ele quer ficar abraçando e falando, meus filhinhos queridos. Aí nas cartas ele fica batendo na gente. Você entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisinha. É a mesma coisinha. Então veja só essa questão. Você vai ver que é feridos. Pessoas feridas. Só feridas. Nada mais do que feridas. Então a gente vai ter que ver, irmãos, que o primeiro ponto aqui ser tratado é o que nós chamamos de fortalezas que se estabeleceram, que está guardando em minha vida, uma fortificação.
Então vamos lá. Pegando agora essa doutrina com o que o apóstolo Paulo está escrevendo e jogando para nós hoje. Queridos, primeiro, o que é uma fortificação agora? É uma estrutura mental fortificada e consolidada. Então vamos para dois pontos. Como que isso aplica hoje na nossa vida? Suponhamos que eu saio de uma igreja e vou para uma outra igreja. Estou jogando isso aqui no nosso lado evangélico. Saio de uma igreja e vou para uma igreja. E naquela igreja, depois de um tempo, eu começo a dizer, pastor, mas não é assim que eu aprendi. Não é assim. Tá errado. Aí eu pergunto, vamos lá. Então por que você saiu dessa igreja? Se você quer continuar o mesmo aprendizado. Não foi por revelação. Foi por discórdia ou descontentamento nos relacionamentos. Entendeu aqui? Ou seja, teve problema em relacionamento. Mas o fundamento, você ama esse fundamento. E agora você quer trazer para o outro lugar a mesma coisa que você vivia nesse lugar. Então você está com uma estrutura. E olha, eu nem estou dizendo que essa estrutura é ruim. Eu só estou dizendo que você não pode ganhar terreno em um lugar que você simplesmente já fortificou. Então, se você chega num lugar para aprender, o que você tem que fazer? Se despir dos outros conhecimentos. Entendeu? Vou te dar um ponto aqui. Eu vou dizer como mentor. Vou usar dois exemplos. Dirigir e aprender instrumento musical. Esses dois exemplos. Você sabia que é mais fácil ensinar alguém que nunca dirigiu e alguém que nunca tocou um violão do que você ensinar alguém que já dirigiu ou alguém que já toca um violão? Porque a pessoa já tem vícios, a pessoa já tem manias, as pessoas já têm hábitos. Então ela já pegou o jeito dela. E aí, para você ensinar, você vai ter que tirar aquele jeito para colocar agora um outro jeito do que você está ensinando. Mas você está dizendo então que só você está certo? Não. O que nós estamos ensinando, dizendo é que cada fundamento, cada construção precisa primeiro cavar um fundamento. E era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Falou, aí eu volto para aquilo que ele está dizendo. Gente, vocês vieram do judaísmo, do farisaísmo, vocês vieram de tudo isso e agora vocês entraram na fé em Cristo e vocês querem edificar Jesus nos fundamentos farisaicos. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vocês não vão conseguir, a casa vai cair. E agora eu estou jogando um fundamento para vocês e o que vocês estão fazendo? Vocês estão rejeitando. Mas se vocês rejeitam o meu fundamento, construção não vai funcionar. Não adianta querer construir um prédio de 30 andares aqui. Não vai. Não vamos conseguir. Então a gente vai ter que cavar fundamento. E para cavar fundamento, você vai ter que permitir que os que você acreditou até agora pode ser trocado. Mas aí vem um ponto. Tira isso daqui da igreja e vamos colocar, por exemplo, na vida de casamento. Qual é os problemas que a gente tem em família? É que a gente viveu 20, 30 anos dentro de casa, vendo nosso pai e nossa mãe fazendo, e a gente casa com alguém que viu também os pais e a mãe fazendo, e a gente vai falar o quê? Quem que vai estar errado? É sempre o outro, nunca eu. Concorda comigo? No meu caso, é sempre a minha esposa que vai estar errado. Não, porque o jeito que eu aprendi está certo, o jeito que meu pai e minha mãe fez está certo. Eu aprendi isso daí 20 anos, aprendi isso daí 30 anos. Meu irmão, fui 30 anos aprendendo isso e acha que eu estou errado? Tô, não, quem está certo sou eu. Ela está errada. Ela tem que mudar. Você já viu, quem é pastor que sabe disso, quando a gente vai falar de família ou tratar a família, sempre a pessoa está dizendo que o outro tem que mudar, ela nunca vem e fala, olha, pastor, me ajuda a mudar, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso... Não.
Ó, um volta, porque essa pessoa, porque ele. Hum, é. Por quê? Porque a gente sempre vai pensar isso. Os fundamentos que eu carrego de vida, esses vão ser os certos. Mas aí entra um problema. Tira agora dessa questão de família e vamos colocar isso daqui na vida cotidiana ou na vida da fé. Eu pego muitos daqui. A pessoa viveu, por exemplo, a pessoa é, sei lá, um bom comerciante. Aí ela entra na vida cristã e ela pensa que ela já pode ensinar as pessoas, porque ela é um bom comerciante. Gente, você é um bom comerciante, mas você nasceu agora em Cristo, você não sabe nada do reino. E tudo que você aprendeu no mundo não serve de base no reino, você vai ter que começar do zero. A gente vai ter que trocar um monte de fundamento para poder começar a construir uma vida. Mas isso daqui é eu me permiti fazer isso. Aí entra o versículo, a gente vai falar do sofisma, mas veja só, olha o que ele diz, verso 6, estando pronto para punir a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu sempre tenho que estar pronto a punir a desobediência. Entendeu? Sempre eu tenho que estar pronto a punir a desobediência. Em mim, não nos outros. Porque ele está falando de nós. Levando cativa a minha alma à obediência de Cristo, estando pronto a punir a desobediência. Mas como que eu vou saber que eu estou desobediente, irmão? Como que eu vou saber que o que eu estou vivendo é uma desobediência e não uma obediência? Porque aos meus olhos, preste atenção, aos meus olhos, o que eu vivo sempre é obediência. Aos meus olhos, eu não vejo que eu sou um desobediente. Aos meus olhos, eu não vejo que eu tenho engano dentro de mim. Aos meus olhos, eu não vejo que eu tenho algo errado dentro de mim. Aos meus olhos, eu sempre vejo que eu estou no bom caminho e o que eu estou fazendo é certo. Porque se eu achasse que eu estivesse fazendo errado, eu tinha mudado. É simples, porque, irmão, isso é insano. Saber que eu estou fazendo, saber que eu estou indo para o inferno e continuar indo para o inferno. Então, logo, a gente pensa que tudo que nós estamos fazendo é porque estamos fazendo da melhor forma possível. Você já conversou com alguém que, por exemplo, que servia qualquer tipo de religião, magia, alguma coisa? Ele falou, não, eu estava lá buscando Deus. Eu fui buscar Deus. Ninguém, é raro a pessoa que está lá falando assim, não, eu fui lá por causa do Satanás mesmo. Só quando a pessoa é satanista, né? Que ela fala por Satanás. Então eu vou lá por Satanás. Agora, fora disso, irmãos, até pessoas que estão na magia, na feitiçaria, 90% das pessoas que eu conversei que saiu disso, não, eu estava buscando Deus. E falaram que lá eu encontraria Deus. Então ela não está vivendo uma mentira porque ela quer. Qual é o ponto disso daqui que o apóstolo Paulo está falando? Olha, gente, eu compreendo o que vocês estão entendendo. Eu compreendo essa visão de vocês ao meu respeito. Por quê? Porque eu estou lançando um novo fundamento. E para lançar um novo fundamento, eu tenho que quebrar um monte de fortaleza na vida de vocês. Irmãos, vai dar ruim. Vai dar ruim mesmo. Então veja só, toda vez que você quer aprender, entenda isso, queridos, estejam dispostos a aprender. Parece óbvio, né? Mas não é. Você já viu aquelas perguntas de jornalistas lacradores? Que só a pergunta tem 20 minutos que a pessoa pergunta, responde, afirma e condena? Quem já viu isso? O que você acha é, que você acha da economia, porque não sei o que, e visto da informação que os dados mostram, ou seja, ele perguntou, ele respondeu, ele afirmou, ele sentenciou. Então, na verdade, ele não estava querendo saber, ele estava querendo fazer uma pegadinha. E se a gente parar para pensar, você viu que diversas vezes todo fariseu nunca confrontou Jesus de cara, mas sempre com uma pergunta? Mestre, eu sei que o Senhor não julga por aparência. Eu sei que os teus conselhos são muito bons. Eu sei que o Senhor sempre faz pensando nos outros. Pergunto: é lícito ou não é lícito pagar imposto? Parece uma pergunta.
Mas não, era uma pegadinha do Faustão, entendeu? Porque na verdade ali ele estava querendo pegar Jesus. Mestre, cerca disso. Mestre, eu sei que o senhor, mas a gente pode divorciar, né? Aquela outra pergunta. Mestre, é, e isso? Mas e a ressurreição, né? Então veja, aquela questão que ele fala da ressurreição, mestre, me responda uma coisa. Olha que mestre, né? Ou seja, me ensina isso. O cara tinha uma esposa, morreu sem deixar filhos. O outro veio, casou com ele, não deixou filho. A outra veio, casou. E no final, de quem foi essa esposa? Você entendeu? Então, assim, parece uma pergunta, mas não era uma pergunta, era uma pegadinha. Porque a pessoa não queria a resposta. A pessoa, na verdade, estava perguntando porque ela estava afirmando. Então, eu vou dizer uma coisa, irmãos: nunca entra no ensino querendo ensinar. É insano. Eu entro na escola querendo ensinar o professor. Então, não entre. Monte a sua escola. Entendeu a situação? Porque isso é chamado de falsa humildade. Isso não é humildade. Isso é uma falsa humildade. Isso é arrogância. Então, Vilã, se eu entro para aprender, não é que o que eu sei não serve para nada, mas sempre esteja disposto a ouvir e considerar o que está sendo falado. Agora eu vou um pouco mais profundo. Todas as vezes que eu vou buscar uma direção, deixa eu dizer uma coisa, toda vez que eu vou buscar uma direção, eu tenho que estar disposto a seguir a direção. Eu já contei isso daqui há anos atrás. Conto de novo. Uma vez, cheguei para o apóstolo José, estava para trocar de carro. Aí sabe quando você faz assim, irmão? Eu já sabia o que eu queria. Eu sabia. Mas aí você quer dar de, sei lá, né, de... Só pode ser de doido, né? Apóstolo, o que o senhor acha? Isso ou isso? Não precisava ter perguntado, entre aspas, eu vou trocar meu carro. Mas quis perguntar. Apóstolo, o que o senhor acha? Ele falou, meu filho, vou orar. Aí o treino já ficou mais sério, né? Porque a sua opinião, eu vou para uma oração. Então, se a oração vai ter uma direção, e aí vem o problema. Se depois de uma oração e uma direção, e a direção não foi ouvida, já não é uma opinião, já é uma rebelião. E a gente não percebe. Por quê? Porque se eu pedir uma opinião para você, você orou e me deu uma direção da parte do Senhor, se eu não acato, é uma rebelião. Concorda comigo? Daí, o apóstolo falou, olha, eu fiz umas pesquisas, desses dois que você está querendo, esse é melhor. Esse daqui é melhor. E eu sinto do Senhor que esse daqui é melhor. Claro, apóstolo. Vou pegar o outro. Peguei o outro. Meu irmão, só foi tragédia. Meu Deus do céu. Assim, depois a gente foi descobrindo cada coisa do carro e problema em cima de problema, problema em cima de problema, problema em cima de problema. Falei, meu Deus, aprender, né? Ou seja, foi dada uma opinião porque eu pedi. E se eu pedir uma opinião, então eu tenho que estar disposto, entendeu? Eu tenho que estar disposto a ouvir, pelo menos ponderar isso. Esse é o problema, que a gente entra buscando direção, mas nunca disposto a mudar as fortalezas, porque toda direção, ela não é só o fato de ir por um caminho. Porque, irmãos,
todo caminho, ele não é seguido sem uma estrada. É isso que a gente não entende. Ninguém anda a não ser por uma estrada. E o que é a estrada na nossa vida? Os nossos fundamentos. Ninguém caminha se não for por fundamentos que cremos. Entendeu? Ninguém caminha a não ser por fundamentos que cremos. Então você nunca muda o teu caminho se você primeiro não mudar a tua estrada. E era isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós temos armas poderosas em Deus. E essas armas destroem fortalezas. Argumentos que fazem com que eu queira que você entenda que eu estou certo. Mas eu concordo com isso. Eu concordo com a defesa dessa fé, desse argumento, desde que eu esteja na minha posição. Por exemplo, eu estou aqui, e aí você vem tentar me convencer. Não, querido, eu não quero ser convencido. Eu não te pedi opinião. Entende? Eu não pedi opinião. Eu não estou aqui. Eu não estou aberto para ser ensinado agora. Nesse momento, não estou aberto para isso. Eu estou no meu canto, aqui sentadinho, você vem falar, apóstolo, eu assisti o teu vídeo e disse, e não concordo. Beleza, querido, você não concorda. Tudo bem. Me mostra os textos bíblicos. Não tem, mas não concordo. Não, tudo bem. Eu não estou aqui disposto a argumentar. Beleza. Agora, de repente, eu chego lá em uma classe e digo, estou aqui para aprender. A pessoa fala um negócio, eu digo, não concordo. Ué, então por que você está fazendo aqui? Vai embora. Era o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Irmão, peraí. Você está na igreja que eu edifiquei, você está com o povo que veio por causa da palavra, vocês nunca plantaram nada aqui dentro, você não ganhou uma viva alma, e aí aqui dentro você quer ser super-herói? Que sentido tem isso? Entendeu o que ele está dizendo? Ele está exatamente dizendo esse sofisma que as pessoas têm. E aí eu digo o segundo ponto. Precisamos primeiro destruir. Veja só, irmãos. Olha que interessante. Fortaleza, eu destruo. Mas aí tem os sofismas. O que é a palavra sofisma aqui? Sofisma é conta, cálculos, pensamentos, razões, tal como aquele que é hostil à fé cristã, julgamento, decisões, como expresso pela consciência. Então veja só, o que é um sofisma? É um cálculo matemático. Sofisma, agora, fortaleza, é algo muito interno. Sofisma são os meus argumentos, pautado nessa fortaleza. Então vamos lá. Fortaleza eu destruo. E sofisma, eu anulo. Eu tenho que anular argumentações. Gente, se eu estou para aprender, eu tenho que anular argumentações. Veja só, se eu estou na frente de um professor e se eu estou na frente de um sábio, que eu entendi que essa pessoa tem algo para me ensinar, então eu tenho que anular as argumentações. Eu tenho que ouvir, ponderar, pesquisar, conferir, entender. Beleza, cara, é isso aí. Então eu preciso tomar um rumo para minha vida. Ouvi, meditei, ponderei, analisei. Irmão, aqui não bate não. Tá totalmente equivocado com as escrituras. Veja só, agora estou dizendo de modo cristão. Veja, qual é a base doutrinária de todos os mentores? Tem que ser a Bíblia. Então a gente não fala de nossos pensamentos, a gente fala da Bíblia. Então a gente vai ter que olhar para a Bíblia e sempre fazer essa análise. Então veja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Veja, vocês estão com fortificações, argumentações, e quando a palavra entra na cabeça de vocês, não entra. Não entra. E é por isso que vocês estão me confrontando todas as vezes. É por isso que eu falo A, vocês dizem não concordo. É por isso que eu falo B, vocês dizem não concordo.
É por isso que, mas vocês aqui é meia dúzia de gente dentro da igreja. Porque de fato a igreja estava indo bem. Entendeu aqui agora o sentido? Então por isso que eu digo que essa palavra aqui, 2 Coríntios capítulo 10, irmãos, é preciso que você leia, releia, 3 leia, 4 leia e entenda. Essa é a vida de um discípulo. Não posso edificar nada em cima de outra edificação. Não posso edificar nada em cima de outra edificação. Eu preciso edificar em cima de algo que nisso que eu estou edificando, eu preciso tirar e refazer. A não ser que eu estou dando continuidade à edificação de alguém. Entendeu? Então eu estou dando continuidade àquilo que alguém está edificando. Ó, vem cá, agora você vai passar para mim aqui. Então veja, aquilo que essa pessoa está falando assim, 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 eu vou dar continuidade a isso. Agora, se eu não estou dando continuidade a isso, eu vou ter que demolir e construir de novo. E este aqui é o ponto que a gente sempre viu. Exemplo, principalmente em questão de visão. Então entenda, se você tem uma visão, se você já seguiu uma visão e você está querendo trilhar uma outra visão, aquela visão anterior, que se é antagônica, elas não se encaixam. Então não adianta você aproveitar coisa daqui para edificar aqui. Não vai dar certo. Vai dar errado. Vai chegar um momento que vai dar errado. 2, não tem como edificar uma nova natureza em cima de feridas antigas. Vai dar errado. Vai se tornar fortaleza e vai dar errado. Lembra que eu disse? Ah, sempre alguém me bateu. Ah, sempre alguém está me corrigindo. Ah, sempre alguém está não sei o quê. Então, irmão, é edificar em cima de fundamento antigo. Se você apanhou, se você foi maltratado, se você foi humilhado, beleza, querido, deixa essas coisas para trás. E se você quer começar de novo, você vai ter que esquecer esse negócio, você vai ter que curar essa parte. Por quê? Porque todo discipulado vai ter repreensão, vai ter direcionamento, vai ter exortação, vai ter disciplina. É inerente de todo aprendizado. É inerente, não tem como fazer diferente. É a mesma coisa você querer. Eu sempre uso esses termos, né? É a mesma coisa você querer fazer exercício físico sem esforço. Gente, saiu um produto novo na Polishop. Você compra, aí você coloca na barriga assim, você fica meia hora sacudindo assim, ó. Rapaz, você fica com shape. É 5 minutos por dia. Pô, não existe, para, não existe. Isso é furado. Não tem como, é impossível. Entendeu? Mas a gente quer fazer isso na fé. Infelizmente, a gente quer fazer isso na fé. Entendeu? Então, a pessoa que foi muito ferida pelo pai, a repreensão que eu digo, o que seria uma repreensão? Um não, o não concordo, o ou preste atenção no que você está falando, ó, mude isso daqui, ó, de jeito nenhum, isso daqui não pode ser assim. Não, ó, fala o seguinte, senta um pouquinho. Isso daqui vai ser sinônimo de espancamento, entendeu? É sinônimo de espancamento. Então, quando eu vejo alguém dizendo, me bateu, gente, aí eu pergunto, eu te dei uma voadeira? Te dei um tapa? Dei 4 socos? Fiz o Hadouken? Peguei a cinta para você? Se a palavra é não, nunca te bati. Agora eu posso ter feito meu trabalho de pastor. Entendeu? Então, veja só. Se a palavra sempre é assim, você vai olhar, existe muito traumas antigos. Entendeu? Muito traumas antigos. Isso vai ser um problema muito grande. Amém? Então vamos lá. Seguindo. Entenderam aqui? E agora o apóstolo Paulo está fazendo o quê? Está dando uma. Veja só, mais uma vez, olha o texto aqui. Paulo continua a sua defesa. Você entende o que estava acontecendo ali? Gente, eu pergunto isso aqui, eu estou insistindo, porque assim, depois você vai passando por certas coisas, você vai passando por algumas coisas, você fala, gente, para e pensa. A gente teve 2 escritos de Paulo aos Coríntios. Quer dizer, 3, parece que um se perdeu, ou 4, mas a gente tem 2.
revelados. O cara não poderia ter ensinado tanta coisa. A gente está lendo a segunda carta que ele mandou à igreja, de 13 capítulos. A gente pode, assim, pegar todo o compilado e a gente vai ter um capítulo de fundamento. O restante, o apóstolo Paulo está se defendendo. Ele precisava disso. Você entende? Ele precisava ficar se defendendo. Cara, olha para Paulo. Mas eu digo o seguinte, irmãos. O apóstolo Paulo nunca ia precisar fazer isso se não tivesse gente que desse ouvido para essa gente. Entende? Exemplo. De repente alguém fala algo. Eu não vou precisar me defender se não tem ninguém que dá ouvido para aquela pessoa. Eu falei, gente, essa pessoa tá com problema. Então, tipo assim, tá com problema. Agora, por que que a gente tem que se defender? Porque essa pessoa com problema vai causar problema na vida de muita gente. Aí a gente tem que ficar se defendendo, argumentando, explicando. A gente gasta mais tempo se explicando do que realmente fundamentando. Entendeu? Vamos lá. Quisera eu me, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, pelo zelo, por vós como zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vós apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devido a Cristo. Se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não tenha pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a essa de boa mente o tolerais. Porque supondo em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e, embora seja falto no falar, não no seu conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isso. Veja só, mensagem agora. Deixa eu só pegar até o verso 6. Pode me aguentar mais um pouco? Por favor, tenha paciência comigo. O que me deixa tão abatido é que me preocupo demais com vocês. É a paixão de Deus queimando dentro de mim. Prometi a Cristo a mão de vocês em, prometi a Cristo a mão de vocês em casamento, apresentando-os como uma virgem ao seu marido. E agora receio que assim como a serpente seduziu Eva com a sua fala mansa, vocês estejam desviados da pureza simples do seu amor por Cristo. Tenho a impressão de que se alguém aparecer pregando um Jesus diferente do que nós pregamos, em espírito e em mensagem, vocês irão aceitá-lo sem problema. Mas se vocês aceitam essas celebridades apostólicas, por que não me aceitam? Simples como sou. Sou tão digno quanto eles. É verdade que não domino a técnica daquela eloquência suave que tanto impressiona vocês. Mas quando abro a boca, pelo menos sei do que estou falando. Não escondo nada. Deixo vocês por dentro de tudo. Agora veja só, irmãos. Preste atenção aqui. Mais uma vez o apóstolo Paulo está dizendo algo. Ele está dizendo assim, veja só, irmãos, deixa eu ir um pouco mais além. Me aguenta mais um pouquinho. Escute. Porque eu estou zeloso demais com vocês. Mas eu estou achando que do mesmo jeito que Eva foi enganada, vocês estão sendo. Se aparecer aqui alguém falando de qualquer outro tipo de doutrina louca, gente, vocês mergulham de braçada. Vocês não gostam da simplicidade.
Por que é tão difícil vocês ficarem na simplicidade? Por que é tão difícil vocês simplesmente aceitarem o simples e a verdade? Por que a gente precisa de show pirotécnico, de performance? Por quê? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se chegar alguém aqui falando de coisas, vocês nem ponderam, vocês nem olham, vocês nem tomam conhecimento, vocês nem conferem. Gente, eu fiquei aqui pregando para vocês, ensinando acerca desse Jesus que eu vi, que eu fui, que eu aprendi, que me ensinaram, que me falaram, que o próprio Senhor me capacitou e fez tudo isso. E se eu chegar aqui, quer dizer, se alguém chegar aqui, pronto, já muda. Entende? Você entende a dor do apóstolo Paulo? Para mim, isso aqui, irmãos, é dor. Veja só, compartilho algo. O apóstolo Paulo, então, ele coloca dizendo o seguinte: olha, por que vocês não aceitam o simples? Gente, anda no simples. Quando vem gente falando dessas coisas, ele está cobrando exatamente isso que eu estou dizendo. Parece que a gente está afirmando, reafirmando, ou sei lá, falando de algo, mas não é. É exatamente isso que ele está falando. Gente, se qualquer um aqui aparecer com qualquer tipo de doutrina, vocês aceitam. Por quê? Por que que vocês aceitam? Se alguém aqui estiver falando mal de alguma coisa, vocês aceitam. Por que que vocês aceitam? Por quê? E qualquer doutrina errada, porque qualquer conversa errada, vocês não gastam nem 5 minutos para ponderar e dizer, não, cara, não tem sentido isso que você está falando. Você entendeu? Eu chego aqui falando alguma coisa e falo assim, cara, não tem sentido o que você está falando. Eu conheço os frutos, eu andei, eu sei. Seja com essa situação toda. E o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte: cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosse vós exaltado, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar provisões, não me fiz pesado a ninguém? Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirado essa glória nas regiões de Acácia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que o buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é o de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é isso, não é muito, pois os que próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras? Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, receber-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por louco, nessa confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteia no rosto. Ingloriante o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, como insensato afirmo. Também eu tenho. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho, muito mais em prisão, em açoites sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebido judeus, uma quarentena de açoite menos um, fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar.
em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente as preocupações com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas mandou guardar na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Então veja só, o apóstolo Paulo aqui, agora, vamos ler na Bíblia Mensagem, né? Vamos lá, 7 em diante. Será que cometi um erro ao proclamar a mensagem de Deus a vocês sem pedir algo em troca? Ao servir vocês sem nenhum custo? Para que não se sentisse prisioneiros por mim? Com as outras igrejas foi diferente, pois elas me pagaram tudo para que vocês me tivessem de graça. Nem mesmo quando vivi entre vocês, alguém precisou mover um dedo para me ajudar. Minhas necessidades eram todas supridas pelos cristãos da Macedônia. Procurei-me em nunca ser pesado a vocês e nunca serei. Conte com isso. Cristo é a minha testemunha de que isso é questão de honra para mim. E saber isso, não vou me calar para proteger vocês de que os outros vão pensar. Não é que eu não ame vocês, Deus sabe que amo, estou apenas tentando pôr as coisas em pratos limpos. Não estou mudando de opinião, prefiro morrer a pegar o dinheiro de vocês. Não dou motivo a ninguém para dizer que sou como aqueles pregadores narcisistas e ávidos por dinheiro. Eles são um bando de infelizes. Pseudos apóstolos, pregadores de mentira, corruptos, fazem pose de agente de Cristo, mas são falsos até a raiz. E não é de admirar. Satanás faz isso o tempo todo, disfarçando-se de anjo de luz, de modo que não devemos ficar espantados quando seus servos se apresentam disfarçados de servos de Deus. Mas não vão conseguir nada. No fim, pagarão caro por isso. Então veja só. Primeiro ponto. Primeira coisa aqui é que ele está falando acerca de dinheiro, né? Esse segundo ponto. Ele está dizendo, irmãos, eu nunca cobrei nada de vocês. O que eu cobrei? Linguagem de hoje. Gente, a gente dá aula de graça. Agora, se chegar aqui falando que tem um curso para vocês ver anjo, ver querubim, serafim, se cobrar 5.000 reais, todo mundo paga. Você entendeu o que ele está dizendo? Cara, eu nunca cobrei nada de vocês. Agora, essas pessoas vêm arrastando, tirando dinheiro, tirando grana, tirando tudo, e a galera ainda me culpa disso. Ou seja, será que eu não poderia ter feito isso? Mas eu não fiz. A igreja da Macedônia que me supre. E eu faço isso para vocês para que olha o que ele está dizendo, irmãos, mais uma vez. Eu quero que vocês entendam. Por que o apóstolo está falando isso? Você acha que a igreja de Corintos estava dando trabalho para ele? Não. Mas eram alguns. Agora ele cita nome. Deixa eu pegar a tradução normal. Cita nome no seguinte: ele cita o problema que ele escreveu essa carta. Olha o que ele diz. Sabe o que acontece? Verso 12. Mas o que faço, eu farei por conta da ocasião daqueles que buscam com o intuito de serem considerados igual a mim. Gente, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo agora. Sabe por que eu estou fazendo isso? Sabe por que eu estou falando tudo isso? Sabe por que eu estou escrevendo isso? Não é por causa de vocês. E não é porque eu quero mudar de opinião. Não é porque eu quero agora começar a cobrar de vocês.
Mas eu só estou falando isso aqui por causa que tem algumas pessoas que estão vindo no meio da igreja e estão começando a fazer arruaça. Então você entende que tem sempre meia dúzia de gente que quer perverter todo um bom trabalho? Ele diz assim, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Aí é onde a gente tem aquele fundamento, né? Quem nunca ouviu esse fundamento? Porque o diabo se transforma até em anjo de luz. Agora deixa eu te perguntar, quando Paulo fala isso? Quando a gente tem esse fundamento? Porque a gente usa muito esse texto falando de problemas no meio da igreja. De pessoas que estavam inflamando no meio da igreja. Pessoas que estavam no meio da igreja trazendo problemas e Gente, esse é o problema. Agora, olha o diabo, mas não olha só a obra diabólica. Quer dizer, o intento diabólico. Olhe a obra diabólica. Porque a gente sempre olha para o diabo como o enganador. Mas a gente para pensar o que ele enganou. Ele enganou terça parte de anjos. Querido, não subestime o engano. Não subestime o engano. Cuidado para a gente não entrar em ondas que é furada. Porque muitas vezes é caminho sem volta. E aí, agora, verso 16, Bíblia Mensagem. Permita-me voltar ao ponto de partida e usem isso contra mim se me passo por tolo. Ou se preferirem, apenas aceite que sou um tolo e me permita falar como tal. Não aprendi a falar assim com Cristo. Não. É um mau hábito que aprendi desses pregadores que fazem tudo para agradar os outros. Estão em moda hoje em dia. Já que vocês sentam no barco para ouvir esses enganadores, podem muito bem aguentar alguma tolice da minha parte. Agora o apóstolo Paulo ativa o modo irônico e começa a falar. E fala, beleza, vocês não dão ouvido para esses tolos? Então deixa-me ser tolo então. Porque eu estou aqui tentando ser edificador, mas parece que vocês gostam de tolos. Então vamos lá fazer tolice. Você entende o que o apóstolo Paulo está dizendo? Gente, eu acho que assim, ele estava saturado, gente, saturado de algumas coisas, sabe assim, quando satura. E aí ele começa dizendo, vamos lá. Lá. Vocês têm uma admirável tolerância com impostores que roubam sua liberdade, exploram, cegam, rebaixam até agridem vocês. Eu não deveria admitir, mas não tenho estômago para ver isso. Uma vez que vocês admiram tantos os egomaníacos do púlpito, aqui é o velho amigo de vocês, o tolo, falando. Deixe-me esclarecer uma coisa. Eles se gabam por ser hebreus, israelitas, a raça pura de Abraão? E daí? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Sou muito mais. Nem acredito que estou dizendo isso. É loucura falar desse modo. Mas já que comecei, agora eu vou terminar. Ora, trabalhei muito mais do que eles. Fui, muita, fui muitas vezes encarcerado, fui espancado mais do que posso contar e em vários momentos estive à porta da morte. 5 vezes levei a 39 chibatadas dos judeus, 3 vezes espancado pelos romanos, uma vez apedrejado, naufraguei 3 vezes e fiquei um dia e uma noite perdido no mar. Em viagens difíceis, ano após ano, tive de atravessar rios, enfrentar ladrões, lutar com amigos e inimigos. Estive em risco na cidade, em risco na zona rural, enfrentei perigos sobre o sol do deserto e em tempestades no mar. Também fui traído pelos que pensei ser meus irmãos. Sei o que é trabalhar duro, passar noites longas e solitárias sem dormir. Já fiquei muito tempo sem comer, sofri com frio e com falta de agasalho. E a lista ainda nem chega à metade.
porque ainda temos as pressões diárias, as ansiedades por causa das igrejas. Quando alguém chega ao fim da linha, sinto dor até nos ossos. Quando alguém cai em pecado, um fogo queima nas minhas entranhas. Se tenho de gabar a mim mesmo, vou me gabar das humilhações que me tornam semelhante a Jesus. O eterno e bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo sabe que não estou mentindo. Então, lembrando da vez em que eu estava em Damasco e o governador do rei Aretas, por guardas nos portões da cidade para me prender, para salvar a minha vida, tive de escorregar através de uma janela da muralha dentro de um cesto e depois sair correndo. Olha que interessante. O apóstolo Paulo começa então dizendo: gente, vamos lá, é para ser doido? Vamos dar de doido. Porque isso não é costume do apóstolo Paulo fazer isso. Você pega os escritos do apóstolo Paulo, é em alguns lugares que ele vai dizendo, mas mais uma vez, de novo, eu afirmo: qual era a dor do apóstolo Paulo? Era que, de fato, irmãos, tinha algumas coisas que, eu vou dizer assim, eu falo como mentor, eu falo, gente, como que o povo cai nisso? Mas como? Por que as pessoas ainda dão ouvido para essas coisas? Não é possível. Tá ouvindo. 4 anos ouvindo, de repente chega uma pessoa, fala um trem sem base e pronto. Desfez tudo que 4 anos foi feito. Por quê? Você entende o que eu posso falar? Por quê? Agora vamos dar de doido? Então tá bom, vamos lá. É para se gabar? O povo não se gaba? Vamos se gabar aqui. Eu fiz isso, 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 eu passei por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí ele faz a lista assim, ó. Tá pronto? E aí? Você acha que o povo é bom? É mais ou menos. Você acha que eles eram bons? Então olha para mim. Sou 1000 vezes melhor. Rapaz, vou dizer para você. O apóstolo Paulo dá uma dessa. Ele estava já esgotado com algumas coisas. Você entendeu? Então veja só. Capítulo agora 10, 11. 10 não, é 11 e 12. Quer dizer, 10 e 11. O apóstolo Paulo está falando da autoridade dele e defendendo essa autoridade. Não é defendendo a autoridade. Veja que o apóstolo Paulo não está se defendendo. Mas ele estava simplesmente vendo no meio da igreja algumas coisas acontecendo. E ele não estava, veja só, irmãos, ele não estava lidando com essas pessoas. Porque de fato não tem como. Eu vou dizer assim, depois de 25 anos no meio da igreja, eu descobri, querido, que não tem como você lidar com essas pessoas. Não tem o que fazer. É impossível. É impossível você lidar com esse tipo de situação. É impossível. Sai do teu controle. Mas o que é possível é você tentar tirar as pessoas que essas pessoas estão tentando devorar. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Porque, irmãos, é possível você tirar muita gente das mãos dessas pessoas. Os falsos. É possível. Dá trabalho. Mas é o que o apóstolo Paulo está fazendo. Então entenda. O capítulo 10 e o capítulo 11 é o apóstolo Paulo tentando tirar essas pessoas do ciclo de convívio desses fraudulentos. Assim se resume. E aqui a gente teve, no meio da porção desses 2 capítulos, nós tivemos 2 pontos doutrinários. O ponto das fortalezas, sofisma, as armas que destrói, a obediência que é gerada. A gente deu um pouco de foco, né? Esse ano a gente está dando esse foco, né, das rebeliões. Se a gente for ler o ano passado, você vai ver que a gente pode dar outro foco. Então, cada leitura a gente vai ter um foco. Então, todo ano a gente vai. Não é todo ano, né? A gente vai sempre ter esse ciclo de leitura. Às vezes pode durar 2, 3 anos, depois a gente volta de novo. Você vai ver que vai ser um outro foco. Esse ano a gente está dando foco. Cuidado com isso. Porque eu estou mostrando para vocês a vida do apóstolo Paulo e o dia a dia, que nada se difere do nosso. E o que ele estava fazendo? Edificando a igreja. E tentando cuidar da igreja
dessas artimanhas que o inimigo vai fazendo. Aí veja, a igreja de Coríntios era uma igreja muito poderosa, cheia de dons. Você entendeu? Cheio de dons. Uma igreja extraordinária, cheia de dons. Mas que estava passando, como todas as outras igrejas, passando por problemas terríveis. Conflitos terríveis. Que de fato, irmãos, não eram conflitos entre aspas espirituais. Eram conflitos de irmãos. Pior. Você entendeu? E no meio disso, a gente tem o quê? Os fundamentos que eles vão dando. Então, a gente aprendeu dois aqui. O primeiro, as armas que temos, os sofismas, ou seja, o sofisma que eu tenho que quebrar para expor e tomar terreno, os cálculos matemáticos e as fortalezas, né? E no capítulo 12, quer dizer, no capítulo 11, nós temos aí o apóstolo Paulo, ao defender mais uma vez a sua autoridade, né? Ele dá aquela velha e longa carteirada, né, por tudo que ele passou. Deixa eu pegar aqui a tradução normal. Ele vai falando aqui dos enganos que vão surgindo e dos ouvidos que nós vamos permitindo que fosse enganado. E aí, no verso 30, ele diz: se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, seja nisto, não minto, em Damasco, tá? Aí ele vai falar, então, ou seja, o fundamento de que se eu me glorio, eu vou me gloriar na minha fraqueza. A glória de Deus sempre vai estar na minha fraqueza. Irmãos, fundamento. A glória de Deus não está na tua força. Porque na tua força Deus não é glorificado. A glória de Deus está na tua fraqueza. Porque é na tua fraqueza aonde ele manifesta o poder dele. É onde você não pode, ele age. Onde você pode, você pode. Mas aonde você não pode, aí ele é bendito. Amém? Terminamos aqui. Amanhã nós vamos trazer aí a leitura, né? A gente está no livro. A gente vai passar aí. Espero que não tenha sido, né, redundante. Espero que não tenha sido aí muito prolixo nesse daí. A gente está aí quase 2 horas. Mas, irmãos, eu tento ser enfático em algumas coisas porque, sabe, é o que eu mais vejo que acontece na igreja. Depois de tanto tempo pastoreando. É, é o que mais, de fato, é o que mais quebra a ação de Deus. É isso. Só isso. Infelizmente, só isso. Bem, mas Deus abençoe. Fiquem com Deus e até amanhã. Deixa eu ver aqui, não entendi a pergunta. Ah, tá. Como sofisma, como cálculo matemático. Sofisma, ele é um cálculo. Eu gosto da explicação do apóstolo José, que ele fala assim, sabe aquela coisa que vai dando errado calculadamente? Você sai de casa, bate o dedão na porta, aí você vai abrir a porta do carro, prende não sei o quê, aí você sai, o portão estraga. Aí, sabe assim, aquele cálculo, aquilo ele vai se transformando em uma estratégia para você chegar em um ponto e tomar uma decisão errada. Sabe que parece que as coisas vão sempre dando errado, assim, calculadamente. Então, por isso que o sofisma é cálculos que vão entrando para que eu possa tomar uma decisão errada. Ou seja, então tem uma fortaleza, essa fortaleza faz com que as coisas vão acontecendo calculadamente, e aí eu vou criando argumentos, e isso vai fazendo com que eu tome decisões erradas lá na frente. Para que eu viva a desobediência. O fim de fortaleza e sofisma
é estabelecer um nível de desobediência na minha vida, de rebelião. Bem, gente, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom.